Você está aí, sentado na beira da sua cama às 3 da manhã, olhando para o teto enquanto o peso da conta de luz vencida parece esmagar seu peito, e uma voz dentro de você sussurra que talvez Deus não tenha ouvido, que talvez sua oração tenha se perdido em algum lugar entre o céu e a terra, que talvez você não seja importante o suficiente para receber atenção divina neste momento em que o mundo inteiro parece estar clamando por socorro. Mas eu preciso interromper esse pensamento agora mesmo, porque o que vou te revelar nos próximos minutos vai mudar completamente a forma como você enxerga não apenas a sua situação atual, mas todo o processo pelo qual você está passando, e se você permanecer comigo até o final desta mensagem, você vai entender exatamente por que o silêncio que você tem sentido não é ausência, mas sim preparação, porque o atraso que você tem experimentado não é negação, mas sim aperfeiçoamento, e porque cada lágrima que escorreu do seu rosto durante essas noites insones tem sido cuidadosamente recolhida e guardada como algo precioso demais para ser desperdiçado. Meu filho, minha filha, eu ouvi você, e não apenas ouvi as palavras que saíram da sua boca naquela oração desesperada quando você não sabia mais como pagar o aluguel deste mês, mas também ouvi o gemido inexprimível que ficou preso na sua garganta quando você tentou ser forte na frente dos seus filhos enquanto eles perguntavam por que não tinha comida diferente na mesa. Ouvi o choro silencioso que você abafou no travesseiro para que ninguém na casa percebesse o tamanho do desespero que estava consumindo você por dentro. Ouvi até mesmo aquele pensamento que você teve vergonha de expressar em voz alta, aquele questionamento se realmente vale a pena continuar confiando, se realmente existe um propósito para tanto sofrimento. Eu estava lá quando você olhou para o saldo negativo da sua conta bancária e sentiu aquela onda de pânico subir pelo seu corpo. Estava lá quando você precisou inventar uma desculpa para não sair com os amigos porque não tinha dinheiro nem para o café. Estava lá naquela reunião humilhante no banco, quando te negaram um empréstimo e você saiu de lá sentindo que até mesmo as instituições financeiras tinham mais poder sobre o seu futuro do que a fé que você dizia ter. A questão é que eu não trabalho com o tempo cronológico que vocês conhecem, aquele dos relógios digitais nos seus celulares que parecem correr cada vez mais rápido quando você está esperando o dia do pagamento e cada vez mais devagar quando você está aguardando uma resposta para aquela entrevista de emprego que parecia promissora. Eu trabalho com o tempo do propósito, com o tempo da transformação, com o tempo que amadurece não apenas a sua bênção, mas principalmente o seu caráter para que você seja capaz de sustentar aquilo que eu vou colocar nas suas mãos. Você tem pedido provisão. E eu vou te dar provisão, mas não do jeito superficial que você imaginou, não apenas aquela transferência bancária que resolve o problema imediato, mas te deixa exatamente na mesma condição de dependência e fragilidade em que você estava antes, porque se eu fizesse apenas isso, estaria sendo um Deus que distribui analgésicos temporários em vez de realizar cirurgias que curam a raiz da doença. O que você não consegue ver da sua perspectiva limitada, deitado nessa cama ou sentado nessa cadeira enquanto escuta esta mensagem, é que eu tenho movido montanhas invisíveis nos bastidores da sua vida, tenho fechado portas que pareciam boas oportunidades, mas que na verdade levariam você para lugares de destruição disfarçados de crescimento. Tenho aberto caminhos que ainda não estão visíveis aos seus olhos naturais, mas que vão se revelar no momento exato em que você estiver pronto para atravessá-los com a maturidade necessária. Lembra daquela vaga de emprego que você não conseguiu há 3 meses e chorou durante uma semana inteira sentindo que tinha perdido a chance da sua vida? Eu fechei aquela porta porque a empresa vai enfrentar uma crise financeira severa daqui a 6 meses e fazer uma demissão em massa que incluiria você, e a dor de ser rejeitado agora é infinitamente menor do que a dor que seria ser contratado, criar esperanças, comprometer-se financeiramente com base naquele salário e depois ser jogado de volta na rua com ainda mais dívidas e ainda mais decepção. Eu sei que você tem olhado para as redes sociais e visto aquelas pessoas que parecem estar prosperando sem nenhum esforço, aqueles perfis cheios de fotos em restaurantes caros, viagens internacionais, carros novos, e uma voz maligna tem sussurrado no seu ouvido que talvez você esteja fazendo algo errado, que talvez sua fé não seja forte o suficiente, que talvez eu tenha favoritos e você simplesmente não está na lista. Mas deixa eu te contar um segredo sobre aquele casal que você viu ontem postando fotos de um resort paradisíaco.
Eles estão à beira do divórcio porque construíram uma vida inteira baseada em aparências e agora não conseguem mais suportar o vazio que existe quando as câmeras se desligam. Deixa eu te contar sobre aquele empresário de sucesso que você admira tanto. Ele toma remédios para dormir todas as noites porque a ansiedade de manter aquele padrão de vida está literalmente matando ele por dentro. E eu não estou te dizendo isso para você se alegrar com a desgraça alheia, mas para você entender que o que você vê não é a história completa, e que a provisão que eu estou preparando para você não vem acompanhada dessas armadilhas mortais que destroem as pessoas por dentro enquanto elas sorriem por fora. Você precisa entender que quando eu olho para você neste momento de escassez, eu não vejo apenas alguém que precisa de dinheiro para pagar contas, eu vejo alguém que está sendo forjado em um processo que vai transformar completamente a sua identidade. Alguém que está aprendendo lições sobre dependência, sobre humildade, sobre o verdadeiro valor das coisas que nenhum curso de desenvolvimento pessoal, nenhum livro de autoajuda, nenhum coach motivacional poderia ensinar com a profundidade que essa experiência real está gravando na sua alma. Quando você está ali na fila do supermercado calculando mentalmente se o dinheiro que tem na carteira vai ser suficiente para os itens básicos do carrinho, tendo que devolver alguns produtos no caixa porque errou na conta e a vergonha queima o seu rosto enquanto as pessoas atrás de você suspiram impacientes, eu estou exatamente ali com você. Não como um observador distante anotando seus erros em algum livro cósmico de julgamento, mas como um pai que segura firme a mão do filho que está aprendendo a andar e que sabe que cada tropeço, cada joelho ralado, cada lágrima de frustração é parte necessária do processo de fortalecimento que vai permitir que esse filho eventualmente corra, salte e dance com uma confiança que só vem de quem conheceu o chão intimamente antes de conquistar as alturas. Eu tenho visto você tomando decisões difíceis que ninguém mais vê, como quando você escolheu pagar a conta de água em vez de comprar aquele sapato novo que estava precisando desesperadamente porque o que você tem está literalmente se desfazendo. Mas você decidiu que garantir o básico para sua família era mais importante do que sua aparência pessoal, e essa decisão pode parecer pequena, pode parecer insignificante na grande narrativa da sua vida, mas eu te digo que essa escolha reverberou nos lugares celestiais como um ato de adoração mais potente do que 1000 canções cantadas em algum palco de igreja, porque foi uma decisão tomada no anonimato, no secreto, sem câmeras, sem aplausos, sem reconhecimento, apenas você e eu sabemos o que custou aquele momento de renúncia. E é exatamente esse tipo de caráter refinado no fogo da adversidade que eu preciso estabelecer em você antes de liberar recursos maiores nas suas mãos. Sabe por que eu faço isso? Porque eu já vi milhares de pessoas que receberam provisão abundante antes de estarem prontas e o resultado foi devastador. Vi pessoas que ganharam na loteria e 5 anos depois estavam em situação pior do que antes porque o dinheiro apenas amplificou os problemas de caráter que já existiam, multiplicou os vícios que estavam adormecidos, destruiu relacionamentos que pareciam sólidos, mas eram na verdade mantidos apenas pela cola frágil da necessidade mútua. A provisão que eu estou preparando para você não é apenas financeira, é estrutural, é uma reconstrução completa do modo como você se relaciona com recursos, com pessoas, com oportunidades, com o próprio conceito de segurança. Você tem buscado segurança em contas bancárias, em contratos de trabalho, em relacionamentos que prometem estabilidade, mas eu preciso te ensinar que a única segurança verdadeira e inabalável está em mim. E esse aprendizado é doloroso porque requer que eu remova sistematicamente cada falsa fonte de segurança na qual você tem se apoiado para que você finalmente desabe nos meus braços e descubra que eu sou mais do que suficiente, mais do que capaz, mais do que fiel para sustentar você mesmo. Quando tudo ao redor desmorona. Aquele emprego que você perdeu e que parecia ser o fim do mundo, eu removi porque você tinha feito dele um ídolo. Tinha colocado toda a sua identidade naquele cargo, naquele título, naquele crachá, e você estava se tornando alguém que eu não te chamei para ser, estava sacrificando sua saúde mental, seu tempo com a família, seus valores mais profundos no altar da aprovação do seu chefe e da ilusão de estabilidade que um salário mensal proporciona. Eu sei que tem dias em que você acorda e a primeira coisa que vem na sua mente não é gratidão, não é esperança, mas sim aquela lista mental de problemas não resolvidos que se acumulam como uma montanha impossível de escalar,
e você se arrasta para fora da cama não porque tem energia ou motivação, mas simplesmente porque desistir não é uma opção quando você tem pessoas dependendo de você, quando você tem responsabilidades que não podem ser adiadas, quando a vida continua acontecendo. Independentemente de você estar se sentindo capaz ou não de enfrentá-la. Eu vejo cada um desses dias, cada uma dessas manhãs cinzentas em que você teve que fabricar uma força que não sentia, teve que pintar um sorriso no rosto enquanto por dentro estava gritando de exaustão, teve que dizer para si mesmo mais uma vez que vai ficar tudo bem quando todas as evidências ao redor parecem gritar o contrário. E eu quero que você saiba que cada um desses dias de resistência, cada uma dessas manhãs em que você escolheu levantar mesmo sem saber de onde viria a força, está sendo contabilizado não como fracasso, não como punição, mas como treinamento intensivo para o nível de responsabilidade e autoridade que eu vou colocar nas suas mãos em breve. Porque veja bem, quando eu finalmente liberar a provisão que você tem pedido, não vai ser apenas um emprego um pouco melhor, não vai ser apenas um aumento modesto de salário que te deixa um pouco menos apertado, mas ainda vivendo no limite. Eu estou preparando uma transformação tão radical que, se ela acontecesse hoje, você não teria a estrutura emocional, psicológica e espiritual para administrá-la sem se destruir no processo. Eu estou te preparando não apenas para receber, mas para multiplicar, não apenas para ser abençoado, mas para ser uma bênção, não apenas para sair do buraco, mas para voltar e estender a mão para puxar outros que estão exatamente onde você está agora. E se você está pensando que isso parece distante demais, improvável demais considerando sua situação atual, é exatamente por isso que você ainda está nesse processo de preparação, porque a mentalidade de escassez que foi programada em você através de anos de dificuldade precisa ser completamente reprogramada antes que eu possa confiar recursos ilimitados nas suas mãos. Então me escuta com atenção agora, porque o que vou te revelar neste momento pode mudar completamente a forma como você atravessa os próximos dias, as próximas semanas, até que tudo se manifeste de forma visível na sua realidade. Cada vez que você tem que escolher entre pagar uma conta essencial e outra, cada vez que você abre a geladeira e tem que ser criativo com os poucos ingredientes que restam ali, cada vez que você precisa dizer não para seu filho que pediu algo simples, mas que está além do seu alcance financeiro neste momento, você não está apenas sobrevivendo a um período ruim. Você está sendo treinado na arte da mordomia fiel com pouco, e há uma lei espiritual irrevogável que diz que quem é fiel no pouco será colocado sobre o muito, não como recompensa superficial por bom comportamento, mas como consequência natural de ter desenvolvido a capacidade, a disciplina, o caráter necessário para administrar recursos maiores sem se perder neles. Eu já vi muitas pessoas que conseguiram alcançar o sucesso financeiro que sonhavam, mas porque pularam as etapas de formação de caráter, porque receberam antes de estarem prontos, acabaram se tornando prisioneiros da própria prosperidade, escravos de um padrão de vida que precisa manter a qualquer custo, reféns de aparências que consomem toda a sua paz. E eu te amo demais para permitir que isso aconteça com você, eu te valorizo demais para te dar algo que possa eventualmente te destruir. Agora presta atenção nisto, porque é crucial para você entender o que está acontecendo nos bastidores enquanto você se sente parado e estagnado na sua situação atual. Eu tenho conectado pessoas, eu tenho alinhado circunstâncias, eu tenho preparado oportunidades que ainda não apareceram no seu radar, mas que estão se movendo em sua direção como peças de um quebra-cabeça cósmico que só faz sentido quando olhado da perspectiva da eternidade. Aquela pessoa que você vai conhecer daqui a algumas semanas em uma situação aparentemente casual, talvez na fila de um banco, talvez esperando no consultório médico, talvez em uma conversa rápida depois de um culto na igreja, essa pessoa carrega consigo uma conexão que vai abrir uma porta que você nem sabia que existia. Uma oportunidade que está sendo moldada exatamente de acordo com seus talentos específicos, suas experiências únicas, incluindo toda essa temporada de dificuldade que você está atravessando agora. O emprego que está sendo criado neste exato momento em uma empresa que você ainda não conhece, a posição que está sendo desenhada como se tivessem você especificamente em mente porque, na verdade, eu tenho movido os corações dos tomadores de decisão dessa organização para estruturar algo que se encaixa perfeitamente com quem você se tornou durante esse processo de refinamento. Mas enquanto isso não se manifesta,
enquanto você ainda está nesse vale de escassez, eu preciso que você faça algo que vai parecer contraditório, algo que vai desafiar toda a lógica da sua mente natural. Eu preciso que você pratique a generosidade mesmo na falta, que você exerça gratidão mesmo na dor, que você declare abundância mesmo quando a conta bancária mostra 0 ou menos que 0. E não estou falando daquela positividade tóxica que ignora a realidade e finge que está tudo bem quando claramente não está. Não estou pedindo que você negue seus sentimentos ou suprima seu sofrimento. Estou falando de uma postura espiritual profunda que reconhece o tamanho do problema, mas escolhe acreditar em um Deus maior do que qualquer problema, que sente a dor intensamente, mas se recusa a deixar que essa dor seja a última palavra sobre sua história. Quando você consegue olhar para aquele mendigo na esquina e, mesmo tendo apenas algumas moedas no bolso que eram para o seu próprio lanche, você escolhe dar metade para ele. Você não está apenas fazendo caridade, você está declarando guerra contra o espírito de escassez que quer te dominar, está abrindo portais espirituais de provisão que a lógica natural não consegue explicar. Eu vou te contar algo que talvez te surpreenda, algo sobre como o reino espiritual opera que a maioria das pessoas nunca entende. Quando você estava prosperando, quando tinha uma renda estável, quando as contas eram pagas facilmente e ainda sobrava para alguns luxos, suas orações tinham uma qualidade diferente, tinham uma confiança baseada na sua própria capacidade, na sua competência profissional, na sua habilidade de resolver problemas. E embora você certamente me agradecesse e me desse crédito com suas palavras, no fundo do seu coração havia uma mistura, uma diluição da dependência pura que eu desejo ter com você. Mas agora que você está completamente sem recursos próprios, agora que todas as suas estratégias falharam, agora que você tentou de tudo e nada funcionou, agora que você finalmente chegou ao fim de si mesmo, suas orações têm uma pureza, uma intensidade, uma autenticidade que atravessa as dimensões espirituais com poder que você nem imagina. Aquela oração desesperada que você fez às 3 da madrugada, quando você não conseguia mais dormir de tanta ansiedade, quando você simplesmente se entregou completamente e disse que não conseguia mais fazer isso sozinho, aquela oração sacudiu principados, moveu anjos, liberou recursos celestiais de uma forma que 1000 orações confortáveis nunca conseguiriam. E sabe o que mais? Eu estou usando essa sua temporada de escassez para limpar algumas coisas do seu coração que você nem sabia que estavam lá, alguns apegos desordenados, algumas ambições que pareciam legítimas mas estavam na verdade envenenadas por motivações impuras. Eu estou removendo a necessidade de impressionar pessoas que nem se importam verdadeiramente com você, estou arrancando pela raiz aquela compulsão de buscar validação através de símbolos externos de sucesso, estou curando feridas profundas de rejeição que você tem tentado medicar através de conquistas e aquisições materiais. Quando você não tem mais nada para oferecer além de si mesmo, quando você não pode mais impressionar ninguém com seu cargo, seu carro, sua casa, suas roupas de marca, você descobre quem realmente está ao seu lado. E embora essa descoberta seja dolorosa quando você percebe quantas pessoas eram amigas apenas dos seus recursos e não da sua essência, é também incrivelmente libertadora porque os relacionamentos que sobrevivem a essa temporada são os verdadeiros, são os que vão estar com você não apenas na chegada, mas durante toda a jornada que ainda está por vir. Então agora, neste momento exato enquanto você escuta estas palavras, eu quero que você tome uma decisão que vai mudar completamente a trajetória dos próximos dias da sua vida, uma decisão que parece simples, mas que carrega um peso espiritual imenso. Eu quero que você pare de medir minha fidelidade pela velocidade da resposta e comece a confiar no meu caráter independentemente das circunstâncias visíveis, porque a verdade é que eu nunca cheguei atrasado na vida de ninguém, eu sempre chego no momento exato em que minha chegada produz o máximo impacto, a maior transformação, a mais profunda revelação de quem eu sou. Aquele dinheiro que você está esperando, aquela oportunidade que parece estar demorando além do razoável, está sendo retida não porque eu esqueci de você, não porque você não merece, mas porque eu estou orquestrando algo tão perfeitamente sincronizado que se acontecesse um dia antes ou um dia depois, você perderia conexões essenciais, encontros divinos, aprendizados cruciais que só podem acontecer exatamente no tempo certo. E enquanto você espera, enquanto atravessa essa madrugada escura da alma que parece não ter fim,
eu estou literalmente reconfigurando seu destino. Estou fechando portas de um passado que não serve mais para onde você está indo e abrindo portais para um futuro que é maior do que qualquer coisa que você tenha ousado sonhar nos seus momentos mais otimistas. Deixe eu te dar uma perspectiva que pode te ajudar a suportar melhor esse processo. Imagina que você está em uma sala de cirurgia espiritual, e eu sou o cirurgião que está realizando um procedimento complexo e delicado no seu coração, removendo tumores de medo, extraindo metástases de dúvida, limpando artérias entupidas pela ansiedade crônica, e esse processo dói de uma forma que você nunca experimentou antes porque é uma dor que não pode ser anestesiada. É uma dor necessária que indica que algo morto está sendo removido para que algo novo possa crescer no lugar. Se eu te desse a provisão agora, no meio da cirurgia, seria como interromper o procedimento antes de terminar porque o paciente está reclamando da dor, e o resultado seria desastroso porque a infecção voltaria, o problema se agravaria, e em pouco tempo você estaria de volta à mesma situação ou pior, precisando de uma cirurgia ainda mais radical. Então sim, eu sei que dói. Eu sei que cada dia parece uma eternidade quando você está contando centavos para fazer a comida render até o fim da semana. Quando você está evitando olhar para o celular porque sabe que tem mensagens de cobrança que você não tem como responder ainda. Mas você precisa confiar que eu sei exatamente o que estou fazendo. Que cada momento desse processo tem um propósito específico e que eu não vou te deixar um segundo a mais do que o necessário nessa situação. E aqui está algo que eu preciso que você entenda sobre a provisão que está vindo, porque ela não vem sozinha, ela vem acompanhada de propósito, de responsabilidade, de uma missão maior do que simplesmente pagar suas contas e viver confortavelmente. Eu estou te preparando para ser um canal, não um reservatório. Estou te ensinando a administrar recursos que não são realmente seus, mas que vão fluir através de você para alcançar outras pessoas que estão exatamente onde você está agora, desesperadas, sem esperança, pensando em desistir porque a pressão é grande demais. A empatia que você está desenvolvendo nessa temporada, a compaixão que está sendo forjada no fogo da sua própria necessidade, a compreensão profunda de como é não ter de onde tirar, isso não está sendo desperdiçado. Isso está sendo arquivado, catalogado, guardado como um tesouro precioso que vai te tornar capaz de alcançar corações que pessoas que nunca passaram por isso jamais conseguirão tocar. Quando você finalmente estiver do outro lado dessa situação, quando a provisão estiver fluindo abundantemente na sua vida, você não vai esquecer o gosto amargo do desespero, não vai perder a sensibilidade para com aqueles que ainda estão lutando, e é exatamente essa combinação de prosperidade com compaixão, de recursos com empatia, que vai fazer de você uma ferramenta poderosa nas minhas mãos para transformar não apenas sua própria vida, mas a vida de incontáveis pessoas ao seu redor. Agora me escuta com muita atenção, porque o que vou te falar agora é a chave para você atravessar os próximos dias com uma perspectiva completamente diferente. A provisão já foi liberada do céu. Ela já saiu do meu trono em direção à sua vida. Ela já está em trânsito. Já está atravessando as dimensões espirituais rumo à sua realidade material, e o que determina a velocidade com que ela se manifesta visivelmente não sou eu, porque eu já fiz minha parte, mas é a sua postura de fé que cria as condições atmosféricas espirituais para que essa provisão possa aterrissar na sua vida sem ser desviada, bloqueada ou atrasada por forças contrárias que se alimentam da sua dúvida, do seu desespero, da sua murmuração. Cada vez que você escolhe agradecer mesmo sem ver, cada vez que você declara minha fidelidade mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário, cada vez que você semeia mesmo na falta, você está criando um campo magnético espiritual que atrai e acelera a manifestação daquilo que já está destinado a você. E eu sei que isso parece injusto, parece que estou colocando a responsabilidade em você quando você já está exausto, já está fazendo tudo o que pode. Mas entenda que não estou falando de performance religiosa, não estou falando de ganhar meu favor através de esforço. Estou falando de leis espirituais que operam tão consistentemente quanto a lei da gravidade. E quando você aprende a cooperar com essas leis em vez de lutar contra elas, você começa a experimentar aceleração, sincronicidades, provisões que aparecem de lugares inesperados. E para você que chegou até aqui, que permaneceu comigo durante toda essa mensagem,
que não desistiu no meio do caminho quando talvez tenha surgido a tentação de pular para o final ou de simplesmente fechar e voltar para sua rotina de preocupações, eu quero te dar algo prático que você pode fazer hoje mesmo, agora mesmo depois que terminar de ouvir isto. Eu quero que você pegue um pedaço de papel ou abra uma nota no seu celular e escreva uma declaração de gratidão antecipada, uma lista de agradecimentos por coisas que ainda não se manifestaram, mas que você escolhe crer que já estão a caminho, e quero que você leia essa lista em voz alta todos os dias ao acordar, antes mesmo de pegar o celular para ver as notícias ruins do mundo ou as mensagens de cobrança que te esperam. Escreva coisas específicas, não genéricas, tipo não apenas agradeço pela provisão financeira, mas agradeço pelo emprego específico que está sendo preparado para mim neste momento, agradeço pela renda mensal que vai não apenas cobrir minhas necessidades, mas também me permitir ser uma bênção para outros. Agradeço pelas conexões divinas que vão se manifestar nas próximas semanas, abrindo portas que eu nem sabia que existiam. E se você está sentindo que essa mensagem tocou profundamente algo dentro de você, se você sente que não foi coincidência ter chegado até aqui, então eu te convido a fazer algo mais, eu te convido a deixar sua marca nos comentários, a compartilhar com alguém que você sabe que está passando pela mesma situação e precisa ouvir isto, porque quando você se torna um canal de esperança para outros, você multiplica a esperança que está operando na sua própria vida. E se você realmente crê que eu sou fiel, se você está disposto a permanecer firme na fé independentemente de quanto tempo demore a manifestação visível, então demonstre isso inscrevendo-se neste canal, curtindo este vídeo, porque esses gestos simples são na verdade declarações proféticas de que você não está apenas consumindo conteúdo, mas está se posicionando como alguém que escolhe a fé em vez do medo, a esperança em vez do desespero. E eu honro essas declarações, eu respondo a essas posturas de confiança com manifestações tangíveis da minha bondade e fidelidade. A provisão está chegando, filho, a provisão está chegando, filha, e quando ela chegar, você vai olhar para trás e entender cada detalhe desse processo. Cada atraso vai fazer sentido. Cada porta fechada vai revelar sua razão de ser. Cada lágrima derramada vai mostrar seu propósito na formação de quem você precisava se tornar. E você vai dizer com convicção inabalável que valeu a pena confiar, que valeu a pena permanecer, que valeu a pena não desistir mesmo quando tudo dentro de você gritava para soltar tudo e deixar a vida te levar, porque no final dessa jornada que ainda está se desenrolando, você não vai ter apenas a provisão que pediu, você vai ter algo infinitamente mais valioso, você vai ter um testemunho de fidelidade divina que ninguém poderá questionar, uma história de redenção que vai inspirar gerações, uma prova viva de que eu nunca abandono aqueles que colocam sua confiança em mim, e esse testemunho, essa história, essa prova, vale mais do que todo o ouro do mundo. Porque é eterno, é transmissível, é transformador não apenas para você, mas para todos que vão ouvi-lo das suas próprias palavras nos dias que virão.